Olá, boa noite. Mais de 7 milhões de reais são apreendidos na casa de um hacker aqui no estado. O dinheiro teria sido desviado de contas bancárias que foram invadidas pelo suspeito. O criminoso, apontado pela Polícia Federal como um dos maiores hackers do país, foi parar na cadeia. A dura jornada de famílias carentes em busca de comida. Quem deixou de receber o auxílio emergencial está passando dificuldade com o fim do benefício. Para muitos, a alternativa tem sido recorrer às frutas e verduras descartadas na Ceasa. A vacinação contra o coronavírus no estado. Idosos com mais de 90 anos começam a ser imunizados a partir de amanhã e novas doses da Coronavac devem chegar até sexta-feira. E ainda a felicidade de 2 pacientes de Manaus que estão curados do coronavírus. Seu Afrânio e o Evanderson já estão liberados para voltar para casa. Eles fizeram questão de registrar a gratidão ao povo capixaba pelo tratamento que receberam enquanto estiveram internados. Fique com a gente, o TN2 já está no ar. O TN2 começa mostrando a triste realidade de muitos capixabas. Com a pandemia, aumentou a quantidade de pessoas que estão indo à Ceasa em busca da xepa, aqueles alimentos que não podem ser vendidos devido à qualidade. É esse tipo de fruta ou legume que muita gente está sobrevivendo em casa. A caminhada pela Ceasa é com um carrinho, mas sem lista de compras. É que Dona Deusa vai levar para casa o que conseguir encontrar pelo caminho. Para ela, infelizmente, todo dia tem sido dia de xepa. Tá difícil, as coisas estão caras demais, mas eu venho uma vez por semana, 2. Aqui tem uns giló. Tudo é que foi dado para a senhora ganhou isso? Ah, eu peguei no Chuchu, lixo. giló, a senhora pegou no lixo? Peguei no lixo. Dona Deusa está desempregada, recebeu auxílio emergencial até dezembro, quando precisou voltar para a xepa. Como é que a senhora se sente, passando por isso, tendo que passar por isso, aos 60 anos, Dona Deusa? Eu sempre trabalhei, então é difícil, né? A gente não arranja mais trabalho. Procura, mas não tem isso. Falo que eu já estou de idade, que eu estou na hora de aposentar. A Dona Deusa ilustra uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Com o fim do pagamento do auxílio emergencial, em dezembro do ano passado, milhões e milhões de deusas terão de sobreviver, pedindo e contando com a solidariedade. 60 milhões de brasileiros podem voltar para a linha da pobreza. O Josué é carregador aqui na Ceasa. Durante os rolês dele, tem enxergado esta triste, porém verdadeira realidade. O que a gente vê é muitas pessoas pedindo, tem pessoas aí que estão lutando para sobreviver. E aqui é o lugar que ele vem buscar um refúgio aqui nesse lugar. Parte dos alimentos consumida na casa da Dona Maria Geralda vem daqui da Ceasa. Aqui na Ceasa é mãe. Ceasa é mãe. Eu não pego nada ruim aqui. É um monte de tomate para fazer molho, botar no cachorro quente, mocotó, batatinha. Isso aqui ajuda muito. O Leomar é vendedor e diariamente ajuda quem aparece precisando. A caixinha de mamão está sempre à disposição. Sempre que passa alguém pedindo, a gente doa. A quantidade de pessoas que buscando ajuda, doações, aumentou um pouco. O carregador Luciano encabeçou recentemente um projeto que ajudou demais pessoas como a Dona Deusa e a Dona Maria Geralda. Nós conseguimos doar 2.500 cestas de verdura para as famílias carentes, em vários bairros de Cariacica. Função social da Ceasa não é doação de alimentos, mas a instituição ajuda como pode, como explica o presidente. A Ceasa contribui para que essas pessoas não passem fome, tenham uma convivência de vida melhor. As pessoas comparecem aqui na Ceasa ou através de instituições filantrópicas, instituições com finalidade social, ou vêm pegar seu alimento aqui. Quem tem fome tem pressa, e é todo santo dia. Essa comida que a senhora pegou do chão, que a senhora pegou do lixo, vai encher a barriga de quantas pessoas lá na casa da senhora? Lá em casa, de 4 pessoas. É difícil. É difícil para ela, é difícil para a gente que tem coração perceber que tem essa realidade.
Olha, gente, é muito mais cruel. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, o Espírito Santo tem quase 23% da população vivendo em condição de pobreza. Para pensar. São cerca de 919 mil pessoas vivendo com menos de R$ 425 por mês. E na extrema pobreza são 14%. Aproximadamente 575 mil pessoas com menos de R$ 150 mensais. Esta é uma realidade que todos juntos podemos ajudar a mudar, como sociedade, as igrejas, as ONGs e as autoridades. Cada um fazendo um pouquinho a sua parte, ajudando, é possível a gente conseguir mudar um pouquinho, melhorar essa condição de vida dessas famílias. Agora, da extrema pobreza, a gente fala da extrema riqueza e criminosa, R$ 7.200.000. Esse foi o valor apreendido pela Polícia Federal na casa de um hacker aqui no estado. O dinheiro foi desviado de contas bancárias que foram invadidas pelo suspeito. A quantidade de dinheiro impressiona. São milhares de notas de R$ 100 e R$ 50. Um montante que estava em caixas de papelão na casa dos pais de um dos maiores hackers do país, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. No final da tarde, a Polícia Federal conseguiu contabilizar todo o dinheiro, mais de R$ 7 milhões em espécie. Foi desenvolvido um esquema que dava muita segurança e tranquilidade, né, ao principal envolvido. É um hacker, é uma pessoa que tem um domínio muito grande de informática. Ele tomou uma série de precauções para evitar que um dia pudesse ser rastreado, um dia pudesse acontecer o que ocorreu hoje. Isso gerava uma tranquilidade, ele procurava não exteriorizar os valores que obtinha, né, como cuidado também para não levantar suspeita. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram há um ano em parceria com a Crimes Cibernéticos de Brasília. Trata-se de um esquema bastante sofisticado de lavagem de dinheiro. Tem que falar das fraudes bancárias, a gente tem que falar da venda de malware, a gente tem que falar também da importação ilegal de anabolizantes, né, para fins de venda. Então, assim, eram vários ganhos ilícitos e era preciso, então, desenvolver um esquema, como foi feito por parte do autor intelectual da organização, né, principal investigado, que permitisse a remessa desses valores, a movimentação desses valores sem que fosse detectado. A operação contou com 40 policiais que cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e também no estado de São Paulo. Para invadir as contas dessas vítimas, o hacker ele criou um malware, que é uma espécie de vírus de computador. Ele enviava esse vírus por e-mail para as pessoas, para as vítimas. Quando se comprova que houve aí uma fraude, que não foi porque a pessoa cometeu um deslize, né, ou percebe-se claramente pelo que foi encontrado que se tratava de um esquema capaz de induzir a erro qualquer tipo de pessoa, aí sim, num processo de contestação junto à sua instituição financeira, o banco vai fazer a devolução. A PF não descarta que outras pessoas estejam envolvidas no esquema. Nós temos pelo menos já definidas, identificadas 5 pessoas, mas acreditamos que agora, quando o cumprimento da busca, onde nós obtivemos vários elementos probatórios importantes que vão nos permitir elaborar um relatório de análise, a gente vai conseguir identificar outras pessoas também. Após 13 dias internados, 2 pacientes que vieram do estado do Amazonas para tratar a Covid-19 aqui no estado tiveram alta. Um dos pacientes, inclusive, gente, escreveu uma carta em agradecimento aos profissionais do hospital, aos capixabas e ao governador. Diz que agora ele é capixaba de coração e espírito. Antes de voltar para casa, os pacientes contaram que tiveram muito medo de morrer por causa da doença. Em clima de festa e sob aplausos da equipe médica, 2 dos 36 pacientes que vieram de Manaus receberam alta do Hospital Jaime Santos Neves. Seu Afrânio, de 51 anos, e Evanderson, de 28, estão curados. Testaram negativo e não transmitem mais o vírus da Covid-19. Seu Afrânio, que é microempreendedor no Amazonas, teve febre, sentiu dor de cabeça e falta de ar nos primeiros dias da doença. Depois de comprar um cilindro de oxigênio e conseguir se internar em Manaus, o quadro clínico piorou e ele precisou ser transferido para o Espírito Santo. Logo no começo eu não aceitei, porque eu ficaria longe da minha família, passava muita coisa pela nossa cabeça.
E uma delas, se tivesse de morrer, morreria em Manaus, entendeu? Minha mãe me convenceu e eu vi que a única forma de tirar de dentro do hospital, que ela estava correndo risco, porque ela ficava comigo dentro do hospital, eu vindo para cá, chegando aqui, as coisas mudaram. Esse também foi o caso do Evanderson. O jovem procurou vários hospitais de Manaus e depois que foi internado, não quis aceitar a transferência. Manaus está um caos, mas eles falaram que eles me convenceram, né? Que aqui eu teria todo o suporte possível e realmente eu tive esse suporte. Aqui no Jaime, os dois passaram por leitos de UTI, enfermaria e ficaram sob cuidados médicos por 13 dias até receberem alta. Eles contam que tiveram medo de morrer. Agora eu vi que quando você tem essa doença, quando acontece com você, que você vai sentir na pele a morte chegando, é que você vai dar valor mais ainda. Como eu tenho uma família, tenho uma filha de 3 aninhos, um filho de 17 anos, uma esposa, tudo passava pela minha cabeça que era só lutar, que eu tinha que lutar, eu tinha que pegar minha família de volta, e eles dependem de mim, né? Então é isso que me fez ser forte, obedecer todas as regras do hospital, tomar toda a medicação possível, para que eu chegasse nesse momento de vitória. Os dois homens que não são mais pacientes e que venceram a Covid-19 embarcam para Manaus em um voo comercial na noite desta quarta-feira. Uma equipe do governo do Amazonas vai esperar por eles no aeroporto. De lá, os dois estão liberados e vão para casa encontrar os familiares. Afrânio e Evanderson cortaram o Brasil para lutar por suas vidas. Os dois não conheciam o Espírito Santo, são extremamente gratos aos capixabas e pretendem voltar em breve, assim que tudo isso passar. Mas, por enquanto, a dica que eles dão é bem simples. Me sinto que eu devo me prevenir, né? Porque uma próxima vez pode ser mais fatal e agora só repouso e ficar em casa mesmo. Agora se cuidar mais ainda, porque Manaus ainda está com bastante pandemia, a causa ainda em Manaus, e mostrar para as pessoas que o cuidado tem que ser sempre. Olha, dos pacientes vindos de Manaus, 31 continuam internados, 17 em enfermaria, 14 em UTI e 3 pacientes não resistiram e morreram. E o padre da paróquia de São Francisco de Assis, em Itapuã, Vila Velha, apresentou melhora durante a internação por Covid-19. O padre Kleber Santos Júnior acordou após 10 dias na UTI. Ele segue entubado, teve 80% do pulmão comprometido e, devido à grande quantidade de antibióticos, teve que fazer sessões de hemodiálise porque os rins foram afetados. Os primeiros sintomas da Covid-19 apareceram há cerca de um mês no início de janeiro. O vigário está internado em um hospital particular da Praia da Costa. Amanhã, o padre completa 4 anos de ordenação. E a vacinação de idosos com mais de 90 anos contra o coronavírus começa amanhã. O anúncio foi feito durante a tarde pelo governo do estado. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande afirmou que um ato simbólico está programado para acontecer amanhã no Palácio Anchieta, marcando o início da vacinação dos idosos com mais de 90 anos. Na sexta-feira, os municípios começam a divulgar os locais de vacinação. No início da semana, o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, já havia adiantado que o início da imunização dependeria da chegada do novo lote da Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan. A remessa está prevista para chegar até amanhã. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, esse lote será suficiente para atender 100% dos idosos com mais de 90 anos e também parte dos trabalhadores de saúde que ainda não foram imunizados. Então, gente, vamos mostrar o painel de vacinas que a gente já sabe vai ficar mais movimentado essa semana, né? Até o momento, 66.391 doses foram aplicadas, ou seja, são pessoas vacinadas. Agora a gente pode mostrar dentro desse painel de vacinas ainda 73% de cobertura do grupo prioritário e aqui a gente tem a tabela de distribuição por municípios. Grande Vitória nessa casa de 76%, Aracruz com 88% e Vitória inclusive já informou que aplicou todas as primeiras doses da vacina para imunizar esse primeiro grupo, né, dessa primeira etapa de vacinação. Agora a gente segue para os números da pandemia, os números gerais. Em 24 horas, 16 pessoas perderam a vida, 1.120 novos casos foram registrados.
A gente tem até o momento 297.761 casos confirmados, 5.929 mortes, são quase 6 mil, hein? E os recuperados são pouco mais de 280 mil. No retorno do TN2, mulher incendeia a própria casa em Cariacica. A gente volta bem rapidinho. Os casos de latrocínio, que é quando a vítima acaba sendo morta durante um assalto, aumentaram no estado. E a maioria aconteceu no município da Serra. José Geraldo Riso tinha 61 anos. Estava indo ao banco depositar cerca de R$50 mil quando foi abordado por um homem armado. O criminoso levou o malote, a arma do empresário, mas antes disso baleou no peito. A vítima foi socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital. No mês seguinte, o seu Josias Passos Lírio foi morto de forma covarde. Ele estava numa distribuidora perto de casa quando bandidos armados entraram. O seu Josias ainda tentou reagir, depois desistiu, mas mesmo assim o criminoso voltou e atirou no rosto da vítima. 2 casos entre os mais de 30 de latrocínio registrados no Espírito Santo. Tipo de ocorrência que aumentou aqui no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, aqui no Espírito Santo houve sim um aumento de casos de latrocínio. Em 2019 foram 25 casos de roubo seguido de morte. No ano passado, em 2020, foram 39. Mas afinal de contas, qual o motivo desse aumento? O secretário de Segurança Pública explica que, na realidade, é uma série de fatores que levaram a esse aumento. Nós acreditamos que o que tem impactado isso seja a crise financeira que pairou em todo o Brasil no ano passado por conta da pandemia e a grande circulação de armas de fogo. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam os homens como as principais vítimas. Dos 39 latrocínios, 12, inclusive, aconteceram no município da Serra, como o caso do José Geraldo em Jardim do Muíro e do seu Josias em Jardim Bela Vista. Este último, inclusive, já solucionado pela Polícia Civil. No último dia 24 de janeiro, Pétrios Bazzoni, de 28 anos, autor dos disparos, foi preso. A polícia ainda procura um segundo envolvido no crime. Lamentamos que o crime ocorra, mas diante do acontecimento é nossa obrigação investigar e prestar contas àquela família que lamentavelmente perdeu o seu ente querido. Nesta terça-feira, a polícia prendeu um dos envolvidos em um outro latrocínio, esse registrado em 2019, em Vila Velha. Na ocasião, o comerciante Availton Soares Silva, de 58 anos, foi morto a tiros. Antes disso, o William Honório, que aparece armado e sem camisa nas imagens, ainda agrediu a vítima. Conhecido como Tubarão, ele confessou que participou do crime. Outro caso, que agora é registrado como latrocínio, é do agente penitenciário Rodrigo da Rosa, de 40 anos. Ele foi baleado durante um assalto no Morro do Moreno. Chegou a ser internado, perdeu o movimento das pernas, mas não resistiu. Depois de 10 dias internado, morreu. A gente não pode, nunca vai culpar as vítimas por esses crimes, mas é importante dar o alerta ao cidadão. Em caso de roubo, não reaja. Infelizmente, qualquer movimento brusco pode fazer de você uma estatística. Ninguém vai se preparar para ser vítima de um roubo, mas há tranquilidade, atender às solicitações que estão sendo feitas, entender que aquele bem material posteriormente pode ser recuperado e a vida não, é muito importante que não haja reação nesses momentos. Apesar disso, o secretário destacou que o número de roubos registrados no período diminuiu. Susto no bairro Flechal, em Cariacica. Uma mulher incendiou a própria casa. Testemunhas contaram que a moradora de 38 anos começou o incêndio sem motivo algum. Os vizinhos correram para ajudar a apagar as chamas, mas a casa ficou totalmente destruída. Revelaram ainda que a mulher já tem um histórico de causar confusões pelo bairro e até ameaçar pessoas na rua quando ela bebe. Teria, inclusive, sido denunciada por bater e maltratar os 7 filhos. Alguns deles nem vivem mais com a mãe porque foram expulsos de casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incêndio e a mulher não foi encontrada no local. A seguir, aulas na UFES vão continuar a ser pela internet. Os detalhes bem rapidinho, a gente já volta. As aulas na UFES recomeçaram, mas devido à pandemia, a universidade decidiu manter o ensino totalmente remoto. A decisão leva em consideração que os jovens fazem parte do grupo com maior risco de contágio pelo coronavírus. Um comitê interno da universidade analisou que o cenário atual ainda exige da população um nível elevado de alerta
e proteção contra o coronavírus. O comitê orienta ainda que os servidores se vacinem quando forem convocados pelos serviços de saúde. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que você pode rever o jornal completo no portal Tribuna Online. Uma boa noite para você e até amanhã.